Olá, meus queridos amigos. Aqui mais uma vez é Victor William. E hoje na nossa Power Message vamos estar falando de possibilidades. Ou seja, aquelas variações que a vida nos oferece para que possamos escolher, ou possíveis situações que possam advir ou acontecer no nosso dia a dia. É muito importante que você analise possibilidades ou coisas possíveis de acontecer, ou que estão acontecendo, porque isso não limita você, seja no negócio, no amor, em relacionamentos, em decisões importantes que você tenha que fazer na vida. Há muitas possibilidades, há muitas escolhas e opções. Então nós vamos analisar alguns fatores que organizam, que estruturam as suas possibilidades. Possibilidade de sucesso, possibilidade de fracasso, possibilidade de dar tudo certo, positivo ou negativo. Vamos analisar essas estruturas. É importante que quando você esteja resolvendo alguma coisa em sua vida, ou planejando, ou estruturando alguma coisa, você imagine novas possibilidades. Quer expandir os seus negócios? Quer iniciar um novo relacionamento? Seja lá o que for que você esteja fazendo na vida, a imaginação é uma das ferramentas poderosas para expansão de suas opções. Temos a tendência de ficar apenas olhando aquilo que nos cerca ao derredor. As coisas que podem acontecer ou já que estão acontecendo e não olhamos para um horizonte mais amplo. Então esse é o momento de você parar e pensar: que coisas mais poderiam acontecer? Que opções diferentes eu teria naquilo que estou fazendo ou pretendo fazer? Claro, gostaríamos que tudo fosse muito claro, que a estrada da vida fosse assim, toda pavimentada, linda, fácil de navegar, sem obstáculos. Mas sabemos que não é assim. Não adianta nos enganarmos. À medida em que avançamos na vida ou nos projetos, há obstáculos no caminho. Há possibilidades de não dar certo ou de dar certo, mas isso não deve parar você de caminhar, de prosseguir, porque afinal de contas a vida vai em frente, queira você ou não. Estacionar, parar, ficar com medo, dúvidas, tudo isso faz parte do processo, mas não deve parar você. A sua vida é como uma máquina de datilografar. Antiga, não é? Mas é a melhor forma porque essa imagem nos explica que você tem uma variedade quase que infinita de criar o livro de sua vida, os capítulos de sua vida, com emoção ou sem emoção, com finais felizes ou não. Você é o escritor de sua vida. Sim, há forças superiores na vida que também conduzem a todas essas circunstâncias que nos cercam. Se você crê em Deus, você tem um lado espiritual e você dá valor a isso, tudo isso é muito bom. Mas também há coisas que estão diretamente definidas ou são diretamente definidas por nós. Então, nesse ponto, é você quem escolhe, é você quem escreve. Se quer ser feliz ou não, se quer ser próspero ou pobre, essas decisões são nossas. Não é culpa disso ou daquilo, de oportunidades ou não. Essas decisões são definidas por você. Há uma infinidade de possibilidades lá fora. Agora, entenda, o tempo, apesar de ser infinito na sua conjectura de força celestial, ele é limitado em nossas vidas, ele é limitado em sua vida.
Temos apenas 24 horas para trabalhar e, mesmo assim, nem sempre podemos operar todo esse tempo. E o espaço da vida, no conjunto total, do momento em que nascemos e passamos dessa, como alguns dizem, para melhor, o tempo é limitado. Então, temos que nos concentrar, temos que saber exatamente o que queremos fazer, o que queremos da vida, porque as coisas voam. Como você está utilizando o seu tempo? Isso é muito importante no rumo e no encontro de suas possibilidades. A vida não é um jogo. Dizem que a vida é um jogo, mas não é. Ou poderíamos dizer que é, mas ele não precisa ser um jogo de sorte, de jogar os dados, deixa para ver, deixa estar como está para ver como é que fica. Isso não é uma boa estratégia. Você não pode fazer da sua vida um jogo de dados. Há elementos dos quais você não tem controle. Há elementos imprevisíveis, sim, isso faz parte da vida. Mas num contexto geral, quase que 90% do nosso lidar diário tem a ver com decisões e ações que nós próprios fazemos. E o elemento surpresa, imprevisibilidade, é muito pouco em relação a isso. E mesmo assim, quando o imprevisível chega, temos possibilidades de contornar, enfrentar, reagir, trabalhar ou se ajustar. O que você precisa, em suas possibilidades, em projetar, seja lá o que você está projetando em sua vida agora, é posicionamento estratégico. Você tem que estar no relacionamento certo, no negócio certo, nos estudos certos, no lugar certo. E para isso, você tem que se posicionar estrategicamente. Mas há forças opositoras, há muitas barreiras, sim. Mas, como no jogo de xadrez, quem se move geralmente primeiro é a peça mais fraquinha, como nós dizemos. Não se imagine que você não tem capacidade de ir adiante. Temos. Geralmente, vulnerabilidade não significa fraqueza. Vulnerabilidade significa que nesse momento você não tem todas as estruturas te apoiando, mas se você começar a se movimentar e se movimentar com ação, com coragem, as coisas vão mudando. O mundo respeita aqueles que têm coragem. O mundo respeita aqueles que avançam. As mais belas histórias são daquelas pessoas que, do nada, lutando contra tudo e contra todos, venceram. É um dos mais lindos romances que existe. Você também pode. Tome coragem hoje. Possibilidades trabalha no tempo e no espaço. Imagine a sua vida como esse relógio aí. Temos, né? Ele está numa curvatura. Imagine que para direita ou para a esquerda seja o seu passado, o tempo passado, e a outra subida seja o tempo futuro. E esse momento aqui, essa curva onde o relógio se encontra, seja a curvatura do tempo presente. Você veio de algum lugar e está se movendo dentro do tempo e do espaço na direção de alguma coisa. O que eu quero falar para você é que, trabalhando de possibilidades, nós temos que pensar na conjuntura tempo. Aquilo que passou, passou. Não deixe possibilidades passadas, acontecimentos passados, interromper o fluxo e o seu caminhar do presente para o futuro. Porque, na realidade, o passado já passou, por isso que é chamado de passado.
Ah, mas aconteceu isso e aquilo. Ah, que haja marcas, que haja cicatrizes, mas que não haja impedimentos. Marcas e cicatrizes ficam, porque afinal de contas a coisa aconteceu. Amargura, medo pode paralisar você. Uma cicatriz não. Cicatriz é como um tatu da vida, né? Uma tatuagem da vida. Está lá. Isso é como um troféu. Você diz, passei por essa e escapei, vou adiante. Agora entenda uma coisa. O futuro é decorrente do que fazemos no presente. Por isso, você tem que olhar pela janela do tempo e dizer, hoje, somente hoje, eu planejo todo o amanhã. O amanhã, o futuro, virá, porque ele é uma sequência de vários momentos presentes. Uma sequência de presentes fazem o futuro. Então, o futuro está definido pelo que você faz hoje. Hoje é o que define a sua vida. Como você se vê daqui a 3, 4, 5 anos? Você tem que ver isso e começar a trabalhar hoje. De uma forma estratégica, de uma forma brilhante. Sonhar não custa nada. Pelo contrário, pode lhe valer uma grande fortuna no futuro. Pense, sente-se sozinho ou sozinha, pegue um caderno, uma caneta, projete a sua vida, diga o que quer fazer, como, com quem, quando, de que forma, vá anotando. Não deixe impossibilidades travar esse momento estratégico ou de pensamento iluminado. Assim, a vida tem uma engenharia. O nosso corpo tem uma mecânica, a nossa mente tem uma mecânica. A vida funciona dentro de mecanismos, seus negócios, sua família, seu relacionamento, tudo tem uma mecânica. E você precisa colocar óleo, você precisa fazer revisão nessa máquina vez por outra. Você não anda com o seu carro sem parar, sem abastecer, sem trocar o óleo, sem trocar pneus, sem trocar peças. Se isso se aplica a um carro, por que você não faz o mesmo com sua vida? Porque você ainda não parou, não fez uma manutenção de sonhos, de possibilidades. Está na hora. Há um mundo ilimitado de possibilidades e escolhas. Não se limite só ao que você tem. Pense, analise, sonhe. Plante a semente hoje, ainda que simples. Os grandes empreendimentos do mundo, as grandes empresas, os grandes negócios, os grandes romances, as grandes vidas, as grandes ideias começaram com uma pequena semente. Há um poder de semear em você que você precisa descobrir, ou redescobrir, ou reiniciar. Sua vida ainda não chegou ao fim. Se você está ouvindo essa mensagem, significa que você ainda tem muito que contribuir. Então plante hoje para fazer uma colheita abundante no futuro próximo. Você vai plantar e vai colher. Se você plantar ideias, coragem, luta, desenvolvimento, positivismo, ir em frente, fé, trabalhar, fazer tudo com paixão dentro daquilo que você ama fazer, com certeza absoluta, a recompensa virá, o resultado virá. Foi bom falar aqui com você mais uma vez. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.